Todos podem se sentar. Vamos à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor no primeiro livro, o de Gênesis, no capítulo de número 26. Hoje vamos ver a perseverança de Isaac. A lição hoje é essa. Vamos aprender que sem perseverança, sem insistência, não há vitória. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Lemos assim na palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. É fácil de achar, é o primeiro livro da Bíblia. Se você percebe alguém sem a palavra de Deus, ou com alguma dificuldade para encontrar, e você está pertinho dessa pessoa, pode ir até ela e mostrar ela, ou ler junto com ela. É importante que todos acompanhem para memorizar a palavra. A palavra é o momento mais importante da reunião, é onde a gente aprende, aonde a gente tem uma direção de Deus. E a única coisa, a única riqueza que você realmente não pode perder, de forma alguma, é o conhecimento. A pessoa pode adquirir bens e perder também esses mesmos bens ao longo da vida. Conhecimento não. O conhecimento em si é a maior riqueza que temos. É um valor muito importante. Então, o momento de aprender a palavra é um momento muito especial, e eu peço que você guarde esse tempo, esse momento em seu coração para absorver esse ensinamento da melhor maneira possível. É muito importante. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Isaque recebeu uma grande herança de Abraão, o seu pai, que era muito rico. E ele, como único herdeiro, recebeu aquele valor financeiro, aquela riqueza, mas isso não é o suficiente para ele ser bem-sucedido. Ele era apenas o herdeiro. Por isso Deus, para que Isaque tivesse uma experiência e amadurecesse, vai permitir ele passar por uma grande luta. E essa luta também o seu pai passou. Houve uma grande crise na terra, uma grande fome. Simplesmente parou de chover. E a gente sabe que quando não chove, a gente que é nordestino sabe como é difícil. A terra não dá o fruto, a pessoa planta, mas não colhe, o animal padece porque não tem um pasto, falta água e aquela dificuldade. E todas as pessoas, elas vivem a consequência de uma crise como essa. Independente se a pessoa tem muita condição ou se ela não é tão bem provida de finanças, todas vão padecer. E Isaque está passando por isso. Mesmo sendo alguém abençoado, ele passa por lutas. Sabe uma verdade? Todos vão passar por lutas. Todos vão enfrentar crises. Todos nós. Talvez não uma fome, nesse sentido aqui, uma coisa literal, uma crise como essa. Mas um problema na família, um problema no trabalho. Mesmo sendo de Deus, todos vão enfrentar situações difíceis.
Então, Isaac está enfrentando essa situação difícil. E isso vem de Deus, para que ele viesse amadurecer com aquela situação. Versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração para que a gente venha se aprofundar mais nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar cada vida que está aqui, que essa pessoa venha ser fortalecida, venha ser tocada por essa palavra, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha falar a cada coração para a tua honra e para a tua glória. A igreja diz amém, diz graças a Deus, e pode aplaudir bem forte ao Senhor. Amém, povo de Deus? Aplaude mais ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Muito bem. Deus vai dizer para Isaac. Ele está enfrentando uma grande luta. Fome. Uma crise. Um problema enorme. E aí Deus vai dizer para ele. Versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha a palavra que Deus está dando para Isaac. Não sai do seu lugar, Isaac. Persevere, porque mesmo diante desse problema, é aí que eu vou te abençoar. Não desça para o Egito. O que o Egito representa? O Egito representa o pecado. O Egito representa o mundo. Quando a gente pensa no Egito, a gente pensa um lugar de escravidão. Um lugar onde a pessoa faz a vontade do mal. Um lugar onde não existe a palavra de Deus. E aí Deus vai dizer para ele, agora é um detalhe geográfico. Sempre quando aparece na Bíblia que alguém vai para o Egito, ela desce para o Egito. E é verdade. Toda vez que a pessoa se afasta de Deus, ela está descendo ladeira abaixo. Ela está entrando no vale. Ela está regredindo. E toda vez também que alguém vai para Jerusalém, a Bíblia fala, e foi subindo para Jerusalém. Porque Jerusalém fica num lugar mais alto. Geograficamente, Jerusalém é em cima de uma montanha e o Egito é lá no buraco. Eu pergunto para você, é mais fácil subir ou descer uma ladeira? Descer é muito mais fácil. É muito mais fácil fazer a vontade do Egito. É muito mais fácil se desviar. É muito mais fácil ir para o mundo quando a coisa fica difícil na presença de Deus. É muito mais fácil desistir de tudo. É muito mais difícil perseverar em buscar a Deus. Porque quando a gente sobe, a gente se esforça mais, não é? Quando a gente sobe, a gente fica cansado mais rápido. Quando a gente vai subindo, a gente vai gastando mais as nossas forças, as nossas energias. É muito mais difícil subir a Jerusalém do que descer para o Egito. Por isso que tanta gente desiste de Deus. E por isso que tanta gente desiste da igreja. Quando aparece um problema, a pessoa já quer pular fora do barco. Quando aparece uma crise, a pessoa já quer abrir mão de tudo. Porque é muito mais fácil desistir do que seguir em frente. Mas a bênção vem na vida daqueles que perseveram. E hoje estamos aprendendo sobre isso. Deus está dizendo para Isaac: não saia daí, persevere. E Deus está falando isso para ele, porque o Abraão, o que é que ele fez? Ele
desceu para o Egito. E ele perdeu tempo no Egito. O problema era somente a fome. Lá no Egito, os problemas se multiplicaram. Você está na presença de Deus e você enfrenta uma luta. Aí você diz, meu Deus, que luta eu estou enfrentando, que luta eu estou passando. Eu estou na casa de Deus e estou passando por isso. Quando você deveria dizer, ainda bem que eu estou na casa de Deus e somente estou enfrentando esse problema. Porque se eu estivesse no Egito, os problemas iriam se multiplicar. Quando Abraão, Gênesis, aqui no capítulo 12, e no versículo de número 10, ele enfrentou a mesma situação. Aí o que é que ele vai fazer? Vai descer para o Egito. E havia fome naquela terra. E era uma fome até menor. Era um problema menor. Na época de Isaac, a fome foi maior. E aí quando Abraão viu essa situação, desceu Abraão ao Egito, versículo 10, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aí quando ele chega no Egito, para resumir a história, o que aconteceu? O problema aqui era só era a fome. Lá no Egito, Abraão quase perde a vida. Lá no Egito, Abraão quase perde a esposa. O faraó queria levar a esposa dele. Quer dizer que o problema era somente a fome, mas agora o problema piorou. Você quer saber uma verdade? Você que está na presença de Deus, se você for para o Egito vai ser pior. Os problemas, eles vão se multiplicar. A situação vai ficar ainda mais difícil. Abraão, então, vai perder o seu tempo. E quando ele sai do Egito e volta lá para o altar de Deus, volta lá para o caminho para Jerusalém, a Bíblia diz assim, versículo aqui mais adiante, que é o versículo de número, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz uma coisa engraçada, a Bíblia diz assim, versículo 3, Gênesis 13, versículo 3. Aqui é Abraão voltando do Egito. E diz, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Quer dizer, voltou para o mesmo lugar. Ele foi para o Egito, deu tudo errado no Egito, o que é que ele vai fazer? Vai ter que voltar para o mesmo lugar. E vai ter que começar tudo de novo. Porque quando a pessoa sai da presença de Deus, ela só perde tempo, ela só piora a sua vida, e depois ela vai ter que fazer o caminho de volta. Tem uma história na palavra de Deus, que é a mesma história de Abraão, com um final mais trágico, que é a história de Noemi. Noemi é aquela sogra de Ruth, do livro de Ruth. E ela morava num lugar chamado Belém. A palavra Belém quer dizer casa do pão. É o lugar onde Jesus nasceu, quer dizer isso, casa do pão. Ali enfrentou uma crise. Ela, o marido e os 2 filhos. O que é que ela vai fazer? O marido, aquela família, vai para uma terra igual ao Egito, a terra de Moabe. Uma terra sem Deus, uma terra de pecado, uma terra de gente ímpia. O mundo. É como se ela tivesse saído da casa do pão. Quando você vem à igreja, você ouve a palavra, o que a palavra de Deus é para você? É o pão vivo que desce do céu. Ela saiu da casa do pão. Na casa do pão tem problema? Tem. Quem serve a Deus enfrenta a luta? Enfrenta. Mas deve aquela pessoa sair da casa do pão? Sair da presença de Deus? Ela saiu. Qual foi o resultado? O problema era só a crise material. Agora, o seu marido morre, ela fica viúva e os seus 2 filhos vão morrer. O mais velho e o caçula.
E agora Noemi vai voltar para a casa de pão, vai voltar para Belém, vai fazer o caminho de volta para viver de caridade. É nesse momento que Ruth vem junto com ela, que até a outra desiste. Por isso que tem a história do livro de Ruth. Mas essa história, ela começa com essa tragédia. Quando a pessoa está na casa de Deus, a sua família está na casa de Deus, pode até passar por luta, mas não pode sair da presença de Deus de forma alguma. Porque se a sua família for, pode ser que alguém venha se perder no caminho. Se perder no Egito ou em Moabe. Você que serve a Deus, persevere. Não desista. Deus é contigo. Só teve um que foi para o Egito pela vontade de Deus, que foi o José, o filho de Jacó. Esse foi por plano de Deus. Mas quando ele ficou velho, ele vai falar para os seus irmãos. Ele vai dizer: eu vou morrer, mas quando vocês subirem para a terra prometida, levem os meus ossos. Era como se ele dissesse: eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. O Egito não está em mim. Estamos vivendo nessa terra de pecado, mas o nosso alvo não é as coisas dessa terra. O nosso alvo está no alto. É a nova Jerusalém. É o novo céu e a nova terra. E até mesmo o dia que você morrer. Porque todo mundo que está aqui, um dia vai parar de respirar. Mesmo assim, quando Jesus voltar, o corpo que estava morto vai ressuscitar e vai se encontrar com o Senhor nas nuvens, para a glória de Deus. Porque nós somos cidadãos do céu. Aqui no capítulo 50, é quando José fala isso. Gênesis 50, versículo de número 24. Aonde diz assim: e disse José a seus irmãos. Aqui José já está velho. Ele vai dizer: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. Aquilo que eu falei, não é? Vai para a terra prometida, vai subindo. Vai para Jerusalém, vai subindo. Para ir para o céu, a gente faz o quê? Vai subindo também. Para fazer o que é do mundo, vai descendo. Se a pessoa descer, daqui a pouco vai ter que fazer o caminho de volta e começar tudo de novo. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. A pessoa desiste muito fácil. Quando vem as primeiras dificuldades, ela desiste. Estamos falando acerca da salvação, mas em todas as áreas da vida é assim. Para a gente encerrar, volte lá comigo, no capítulo de número 26, e veja a palavra que Deus tem para Isaac, diante do problema. E essa é a palavra que Deus também tem para você, diante de qualquer problema. Amém, povo de Deus? Gênesis 26, versículo 3, diz assim: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Deus é com a pessoa que obedece e persevera. Versículo 4: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.
Assim habitou Isaque em Gerar. E ali ele foi abençoado. Amém, povo de Deus? E se você perseverar e não desistir das coisas de Deus, não descer para o Egito, se você insistir e confiar em Deus, você vai chegar na terra prometida no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Fique de pé, por favor. E aplaude mais ao Senhor Jesus. Tem pessoas que elas sempre desistem. Elas sempre escolhem o caminho mais fácil, que é descer para o Egito. Tem pessoas que são assim. Nunca fica firme em um emprego. Começa a trabalhar num lugar. Aí o patrão é um cachorro, não vale nada, é ruim. Primeiro problema que tem, a pessoa vai embora. Aí vai para outro emprego. Aí vai para o outro emprego. Vai para o outro emprego. Porque qualquer crise que acontece, ela vai embora. É a pessoa que quando casa, nunca dá certo o casamento dela. Vem um problema, vou separar. Aí casa de novo. Aí casa de novo. E nunca dá certo com ninguém. Ela sempre escolhe o caminho mais fácil. Mesma coisa na igreja. Ela está na igreja, está ali buscando. Aparecer um problema, a pessoa já quer desistir. Você não deve desistir daquilo que Deus te deu. A tua família é a tua terra. O teu trabalho é a tua terra. Você não pode desistir. Você vai produzir e vai crescer e vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus. O diabo quer que você desista. Tem uma história que não é muito conhecida na Bíblia. É a história de um homem chamado Samar. É uma história que ninguém conhece. É uma história assim muito desconhecida. Mas está na Bíblia essa história. Samar, ele plantou um campo de lentilhas. E para plantar aquele campo, foi muito esforço, muita dedicação para arar aquela terra, para jogar a semente. E quando ele estava prestes a colher, quem aparece? Os inimigos. Os inimigos cercaram aquele campo e os vizinhos de Samar foram embora. Cada um correu para um lado e Samar olhou para os inimigos, olhou para o campo e pensou: eu não vou dar isso aqui de graça para o inimigo, não. Esse campo foi Deus que me deu. Eu vou ficar e vou defender o campo. E quando ele disse isso e determinou que iria ficar ali para enfrentar os inimigos, aqueles vizinhos olharam para a coragem de Samar e voltaram para ajudá-lo. E o que aconteceu? Eles conseguiram expulsar todos os inimigos e defenderam a terra. Sabe o que acontece? A sua família é essa terra. O seu casamento, a sua vida com Deus é essa terra. Quando você está prestes a colher o fruto do teu esforço, da tua fidelidade, o diabo vem para tentar te roubar. O diabo te cerca de todos os lados. E você não pode fugir e deixar o campo para o diabo, de forma nenhuma. Você tem que dizer igual a Samar: essa terra foi Deus que me deu. Essa família foi Deus que me deu. Eu vou lutar e vou vencer no nome do Senhor Jesus. E Deus vai me dar força e eu vou vencer todos estes inimigos. E vou conquistar para a glória de Deus. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Lutas, todos vão passar. Você não pode desistir de forma nenhuma. Você tem que perseverar. Você tem que insistir. O caminho da bênção não é o caminho mais fácil. Pelo contrário. O caminho de Deus é uma subida. Quando você sobe, é sempre mais difícil. Para cair é mais fácil.
para cair no pecado, para cair no mundo, para voltar atrás. É mais fácil. É mais fácil abrir mão do emprego, é mais fácil pedir o divórcio. O casamento está com problema, me separo. É muito mais fácil fazer isso. Mas não é o certo. Deus, Ele não quer que você desista dos seus sonhos. Deus quer que você siga em frente. Amém? Crise, luta, todo mundo vai passar. Mas Deus disse para Isaac, e Deus disse para você também nessa noite: eu estou com você. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ore assim comigo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu creio nesta palavra, e eu não vou desistir, não vou descer ao Egito, não vou sair da casa do pão, vou ficar firme, vou perseverar, e o Senhor vai honrar a minha fé, o meu compromisso, no nome de Jesus. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Eu creio que tudo é possível aquele que crê, e o Senhor está comigo, e eu creio na vitória, no nome de Jesus. Vai falando com o Senhor. A lição de hoje é essa: ninguém vence se não houver perseverança. Não é o mais talentoso que é mais bem sucedido, não é o mais inteligente, mas é aquele que persevera, é aquele que não desiste, é aquele que insiste. O mundo não é um lugar ideal, não é um lugar perfeito, e não existe também famílias perfeitas e nem casamentos perfeitos, não existe isso. Em um mundo ideal, tudo seria diferente, mas Isaac e Abraão, eles não viveram também em um mundo perfeito, mas em um mundo cheio de desafios, injustiças e problemas. Assim também nós vivemos em um mundo cheio de problemas, mas isso não vai impedir o povo de Deus de vencer, porque aquele que crê em Deus, esse pode alcançar tudo o que quiser, porque nada é impossível àquele que crê.